Povo e povo, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa primeira aula do nosso curso sobre criação de aplicativos em realidade virtual e realidade aumentada. Então, nós vamos utilizar esse software aqui que é o OpenSpace 3D para fazer aplicações voltadas para a área da elétrica, tá? Que é o objetivo aqui, que é o assunto do canal, é a área de atuação do canal. No entanto, se você é de outra área, não tem problema nenhum, você consegue adaptar para a sua área de atuação tranquilamente. Okay? Então, o site que nós vamos utilizar aqui é o OpenSpace 3D e nessa primeira aula nós vamos abordar justamente a instalação desse software e quais são os objetos 3D, os formatos de objeto 3D que nós conseguimos inserir nesse programa para conseguir manipular, alterar e criar aí animações, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo do site, né, openspace3d.com. Apesar que no Google você consegue pesquisar e encontrar isso facilmente. E aqui nós temos o botão aqui para fazer download, tá? Então você vai clicar nele, vai abrir aqui essa aba, tá? Eu aconselho você a já instalar o próprio programa, né? Porque aqui embaixo existe a versão portátil dele. Fez aqui download, eu já fiz para adiantar para essa aula não ficar muito comprida. Ele vai vir aqui para o cantinho, né? Para a pasta de download, enfim, tá? Vai ter aqui o instalador para você poder utilizar, então basta clicar nele aqui, ele vai perguntar qual é a versão, se você quer em inglês ou em francês, vamos manter aqui em inglês, mas aqui existe a possibilidade de você alterar para português, depois eu mostro para vocês, tá? E é esse ponto que eu queria mostrar para vocês. Então olha só, aqui ele já pergunta quais são os pacotes que você gostaria de instalar, né? Então tem aqui do Windows, Android, Raspberry. Eu normalmente deixei todos instalados, pedi para ele instalar todos eles, porque eu pretendo fazer testes em outras plataformas, né? Então eu já coloquei. No entanto, você pode escolher, eu quero só fazer para Windows ou para Android. Então você seleciona aqui e desmarca aqueles que você não quer, tá? Então depois ele só vai perguntar qual que é a pasta, next, se vai colocar aqui um ícone, né, um atalho lá na área de trabalho de vocês, tá? Eu vou cancelar aqui porque eu já tenho ele, tá? Instalado no computador. Então você só mantém aqui até o final e é bem tranquila a instalação, tá? Só cancelar ele aqui. Então esse era o primeiro ponto, né? Os pacotes de instalação do software. O segundo é sobre os tipos de arquivo que você consegue inserir. Então eu vou abrir o software aqui para a gente dar uma olhada, que ele por si só em um local específico ele já te fala quais são os formatos. E eu já mostro onde você consegue fazer download de alguns arquivos, tá? Nesse formato. Então deixa eu abrir ele aqui. Bom, então esse aqui é o software que nós vamos utilizar, a cara dele, né? E já inicialmente, como objetivo é mostrar sobre os elementos, então se você vier aqui nessa pastinha, importar e um detalhe muito importante, muito provavelmente você vai instalar e ele vai estar em inglês, tá? Para fazer essa alteração, é muito importante você vir aqui ó, em preferências, tá? E aqui na parte de idioma, você alterar, tá? Ele vai estar em inglês, aí você coloca aqui em português, tá? Português Brasil. Quando você só colocar aqui, clicar em fechar, você vai perceber que não ocorreu nenhuma alteração. Aí você precisa fechar o software e abrir novamente. Ele já vai carregar com a versão em português, ok? Outro ponto também que é interessante é você olhar essa janela aqui embaixo, tá? Quais os tipos de categoria. Eu aconselho deixar todos eles marcados, tá? Para não ter nenhum problema depois de você ver alguma coisa que eu estou fazendo aqui e não aparecer no software aí na sua casa, no seu computador, tá? Então vamos manter aí as mesmas configurações para o andamento do curso. Esse curso aqui, esse é o mais tranquilo possível, tá? Não tem nenhuma diferença e nada que dificulte o seu aprendizado. Bom, então vamos aqui voltar para essa pastinha, importar uma cena, vai abrir essa janela aqui e ela já te apresenta quais são os formatos. Ó. Você consegue um formato 3D, DAI, OBJ, que é o que a gente mais vai usar, FBX, cena, tá? E aí aqui embaixo você tem as bibliotecas do próprio OpenSpace, projeto do OpenSpace, tá? E um modelo dinâmico. Então, o primeiro aqui você consegue basicamente exportar de outros softwares, tá? Então, você consegue, por exemplo, fazer no Inventor, fazer no SolidWorks, fazer um software no Blender, tá? Então, você consegue aí, normalmente a pessoa acaba tendo aí também, além de fazer a parte aqui do aplicativo, acaba tendo também uma certa sabe mexer um pouco em um outro software de modelamento 3D, por exemplo, tá?
Mas você também, como eu vou falar para vocês, tem como fazer download de alguns outros objetos, tá? Então, só mostrando para vocês aqui quais são os formatos. Consegue também, só fechar aqui, vir aqui em algum site. Então esse aqui ele já te dá alguns modelos aqui 3D de diversos elementos. Eu coloquei aqui esteira aqui em cima, que era algo que eu estou querendo implementar ali no projeto, mas vamos colocar, por exemplo, luminárias. Então a gente tiver diversos modelos aqui de luminárias. E aí você só precisa se atentar se o formato dele que você vai fazer download é compatível com o que tem lá no software, tá? É um detalhe também bastante importante. Mas você consegue aí, não só aqui, mas tem vários outros na internet que você consegue. Se você pesquisar por elementos 3D, objetos 3D, tá? Você vai encontrar também. Outro ponto é o próprio Paint 3D do próprio Windows. Então, eu vou abrir ele aqui para mostrar para vocês. Então, olha só, você vem aqui em novo, você consegue aqui criar elementos 3D, tá? Porém, você também tem aqui uma biblioteca de elementos 3D, tá? Então, você tem coleções aqui de animais, espaço realista, brinquedos, dinossauros, flores. Não tem tanta coisa assim, mas a biologia, tá? Vamos pegar, sei lá, sala de aula aqui. Vamos pegar uma impressora. Aí está carregando aqui o desenho da impressora e você já tem ela aqui. Se a gente colocar aqui em exibição 3D, você consegue enxergar ela em 3D. Tá? Com o mouse aqui você vira ela para enxergar. E depois disso você só precisa vir aqui em menu, tá? Salvar e salvar como um modelo 3D. Importante que precisa ser modelo 3D, tá bom? Então você vai salvar esse arquivo e tá tudo certo. Deixa lá certinho que você consegue carregar para o software depois, tá? Além disso também, durante o curso, eu vou disponibilizar alguns desenhos 3D para a gente poder trabalhar aqui, fazer os mesmos projetos, tá? Como eu disse, para o andamento aqui, para o curso ser o mais dinâmico possível, tá? Mais dinâmico, mais didático possível. Não precisa mexer aqui embaixo na extensão, tá? Salvar. Bom, então eu vou pegar aqui a impressora, vou arrastar ela para cá, tá? Aí ele vai perguntar, né, o importar para o palco ou cancelar, eu vou clicar em importar para o palco. Aí aqui ele já mostra uma janelinha com algumas configurações, você não precisa mexer em nenhuma delas, talvez é interessante seja aqui o fator de escala. Então eu vou deixar aqui em 50 mesmo, mas depois a gente vai alterar esse valor quando tiver inserido aqui o desenho. Próximo, próximo, e próximo, e aqui a gente só vai importar. Aí vou aumentar aqui e maximizar a tela, você vê que ficou tudo cinza, né? Porque na verdade ele já está ocupando toda a tela. Então a gente precisa vir aqui no scroll do mouse, então olha só o que acontece. A gente consegue já começar a ver o desenho aqui da impressora. Tá? E essa grade aqui é a base que você tem. Tá? Você não precisa seguir exatamente ela, mas ele só te dá uma orientação quanto à posição. E aí você, usando aqui o botão esquerdo do mouse, né, você consegue mexer aqui no seu objeto 3D. E agora a gente vai aprender como alterar aqui algumas proporções. Então, uma coisa que é interessante antes disso, perceba que uma vez que você inseriu ele aqui, ele aparece aqui nesse caso como RUT01, tá? E dentro dele você tem só um único objeto, ou seja, essa impressora toda ela é composta por um único objeto, ela não tem várias montagens, né? Como a gente vai ver nas próximas aulas, tem objeto 3D que é composto por vários outros objetos menores. Tá? Então, nesse caso aqui, já não teria necessidade, mas já vamos criar a boa prática de fazer isso, de agrupar. Então, você vai colocar aqui, vai apertar com o botão direito em cima de cena, e você vai vir aqui em adicionar um nó, tá? Ou também é chamado de dummy. Tá? E aqui eu vou escrever impressora completa, ou só impressora, enfim, algum outro nome. E você vai vir aqui e vai jogar esse arquivo, se clicar e segurar, e vai arrastar aqui para dentro. Tá? Ele vai perguntar se você quer fazer essa alteração, né? Você vai dar um OK. Pronto, agora dentro da impressora nós temos o objeto 3D da impressora. Tudo bem? Eu sei que agora isso pode parecer meio estranho, não faz muito sentido, mas nas próximas aulas isso vai fazer toda a diferença. Para facilitar
na hora que você está desenvolvendo aí seus projetos, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos primeiro aqui então alterar a escala, né? Está muito grande aqui essa impressora. Então eu aperto o botão direito em cima aqui desse dummy, desse nó que nós criamos, e eu vou colocar aqui em ajuste de escala. Tá? Então nós temos aqui a parte da porcentagem. Então se eu vier aqui ajustar, por exemplo, para 20, tá? Colocar aqui 20 e Enter. Perceba que voltou para 100%, porque agora os 20% é o novo 100%, e ela reduziu muito de tamanho, tanto que agora a gente consegue enxergar melhor aqui a base aqui, né, do programa, né, vamos dizer assim. E agora você também consegue alterar cada coordenada, né, de maneira individual, mas não faz muito sentido isso. Aqui o interessante é a escala. Agora a gente vai posicionar essa impressora. Então, novamente, botão direito, ajuste de posição, e aí você tem as coordenadas aqui para você ajustar no plano. Então, se eu quero fazer com que ela suba um pouco, vou aqui no eixo Y, posso clicar na setinha e arrastar para cima, tá? E aí ela vai incrementando, beleza? Da mesma forma também, se eu quero ajustar aí o eixo X, eu venho aqui, para um lado ele vai para a esquerda, para o outro ele vai para a direita. Tá? Não precisa, ou se eu quiser já inserir o valor exato aqui, eu posso. E o Z também, questão aqui de profundidade. Tá? Então aí, você que sabe aí onde é a melhor posição. Além dessa parte aqui, nós temos também a de orientação, que é basicamente aí de rotacionar entre um dos eixos. Então, se você pegar o eixo Z, por exemplo, ele está igual a 0. Se eu mexer aqui, ela vai ficar girando aqui. Beleza? Vou colocar 0 aqui de novo, seja para um lado ou para o outro. O Y a mesma coisa, tá? Ele vai ficar girando no seu eixo, né, no eixo Y, e no X também. A gente vê aqui, ó, vai ficar dando pirueta aqui, tá? Então você tem essas três coordenadas, tá? X, Y e Z. Uma vez que a gente já conseguiu compreender como funciona a questão aqui de posição, que isso nós vamos usar bastante, né? Posição, escala e orientação, nós agora na próxima aula vamos inserir o objeto 3D e inserir botões que acabam interagindo com esse objeto 3D. Tá? Nós vamos colocar aí o exemplo do comando de rotacionar. Tá? Então, através de botão, você consegue rotacionar aí um objeto. Já aproveita, já clica no card que está aparecendo aqui para você assistir a segunda aula.